A paisagem surpreende por sua fauna, flora e abundância de águas que formam uma série de bacias hidrográficas. No Parque Nacional de Banias, uma das nascentes do Rio Jordão e uma cascata de 10 metros, a maior de Israel. As numerosas riquezas naturais fizeram de Banias um lugar de culto pagão, especialmente ao deus Pan. Daí surge o nome do local, Pânias, e do qual derivou Banias, no árabe, já que a língua não possui a letra P. O arqueólogo do Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica que as escavações iniciaram no século passado. Em 1988, foram encontrados resquícios das épocas romana e bizantina, descobertas arqueológicas e testemunhos de diferentes períodos históricos, como a Batalha de Banias, quando o atual território da Terra Santa ficou sob o domínio dos Seleucidas. 30 anos depois, a tentativa de introduzir os costumes da cultura helenística fez instaurar a revolta dos Macabeus. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great A cidade war. viu acontecer perto de 200 a.C. uma grande guerra de povos vindos da Grécia, uma guerra entre a casa dos Seleucidas e a casa dos Ptolomeus. Após essa guerra, a cidade foi conquistada pelo Império dos Seleucidas. Muitas construções foram iniciadas e algumas delas em honra a deuses da cultura helenística, como Pan. At the year 200. That's what we know about this place. And they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess, called Pan. Na era helenística, momentos de prestígio da cidade. Aqui, Herodes ergueu um templo ao imperador César Augusto e antes de morrer dividiu seu reino entre os 3 filhos. Banias foi destinada a Felipe, que a estabeleceu como capital de seu reino e com o nome Cesareia de Filipe, para distinguir de Cesareia Marítima, na costa do Mar Mediterrâneo. Durante o seu domínio, a região se desenvolveu econômica e culturalmente. Moedas foram cunhadas e templos, casas de banho, teatros e outros edifícios públicos construídos. E para o cristianismo, um importante fato na região. Jesus passou por aqui e perguntou aos discípulos como o povo percebia, até fazer o questionamento diretamente a eles. E vós, quem dizeis que eu sou? A partir daí, a bela resposta de Pedro e a revelação de sua missão. Pedro responderá com sua inspirada profissão, e o Senhor Jesus responde com a missão de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus saiu da Judéia e da Galileia, foi às fronteiras da Terra Prometida, quase entre os pagãos, e lá fez aquela pergunta, a fim de que sua identidade não fosse confundida com o messianismo de seu tempo. Desde que Pedro recebeu a revelação do Pai, Jesus entende que o Pai o escolheu entre os irmãos como a primeira pedra sobre a qual a igreja seria construída. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità O Senhor Jesus desejava que sua identidade de Messias não ficasse confusa e queria saber como as pessoas e os pagãos o identificavam. Ou seja, seria uma igreja aberta, uma identidade aberta de Jesus e uma identidade de Pedro, da igreja muito aberta. Esses 2 temas, a divindade de Cristo e o primado de Pedro, são hoje os termos de debate e de diálogo ecumênico entre as confissões cristãs e do diálogo interreligioso com outras confissões religiosas, disposta a reconhecer em Jesus um profeta, um Messias, mas não certamente a sua divindade. Il dialogo interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. O sítio arqueológico está localizado nos pés do Monte Hermon, nas colinas de Golã, já nas proximidades da fronteira com a Síria e o Líbano. Quem visita tem a oportunidade de ver as ruínas de diferentes épocas, antigas estruturas palacianas, um velho moinho de água ainda em funcionamento, a gruta de Pan e ainda tocar as refrescantes águas do rio Hermon. Mas, sobretudo, o local assinala compreensão sobre a identidade de Cristo e a missão de Pedro.